dando início aos nossos assuntos, ao nosso plano de ensino. Hoje a gente vai falar sobre Quick Massage, ou massagem rápida, ou ainda massagem sentada, mas o termo mais comum que a gente vai encontrar é Quick Massage. Então, na verdade, é uma modalidade de massagem executada numa cadeira especial, de forma rápida. Em linhas gerais é isso, e é o que a população mais conhece, né? Então, do ponto de vista da técnica, nós usamos ainda recursos da massagem clássica, porém com algumas variações que estão ligadas mais à postura e ao ambiente no qual ela é feita. Então, como eu falei, né, Quick Massage, numa tradução mais livre, significa massagem rápida. É uma técnica usada numa cadeira que foi especialmente projetada para que houvesse uma posição mais confortável, de modo que o terapeuta conseguisse manusear de maneira mais fácil, com conforto, a região cervical, ombros, membros superiores e região dorsal até a coluna lombar. Existem variações das técnicas, como a técnica é uma massagem rápida, então um padrão estabelecido se tem, que são essas regiões, as regiões que se consideram regiões mais tensas. Mas tem profissionais que executam também massagem na panturrilha, porque o acesso é permitido, né, é fácil. Então vai havendo uma variação em relação ao tempo da aplicação. A massagem Quick, ela teve uma grande aceitação nos ambientes de trabalho, bem como a sua própria origem, né, foi desenvolvida em ambiente de trabalho. A ideia é que ela seja executada de maneira rápida, sem que precise ficar desnudo ou que tenha um ambiente mais íntimo para isso. Os princípios da obtenção da massagem, que é o relaxamento, eles devem ser preservados. Então, alguns cuidados a gente vai ter em criar esse ambiente propício para isso. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é apresentar a técnica de Quick, a origem e a história dela, qual que é o público-alvo que a gente vai direcionar esse tipo de matéria, de massagem, qual o benefício da Quick e quais manobras ou movimentos a gente vai utilizar para executá-la. Em relação à origem da Quick Massage, a gente pode considerá-la como técnica nova, né, na década de 80, entre 84 e 86, mas ela usa técnicas milenares. Então, ela se ampara nas massagens milenares, como o Shiatsu e o Amna, que são técnicas que têm origem na medicina tradicional chinesa, que enxergam o indivíduo de forma holística, que usam os pontos de acupuntura, os meridianos do corpo, para tratar a dor. Né? Então, o Shiatsu, a própria palavra, né, significa pressão. Então, Chi quer dizer dedos, o Atsu quer dizer pressão, pressão com a ponta dos dedos em pontos específicos, pontos de canais de energia no corpo humano, né? Então, por isso que o Shiatsu entende o ser humano de forma holística, ele não busca tratar dor em específico, ele busca tratar a pessoa como um todo, porque a medicina tradicional chinesa entende assim os pontos de energia do corpo humano. E o Ama é uma técnica também chinesa, também ancorada na medicina tradicional chinesa, que usa outros que não são tão diferentes, mas usam mais a mão como um todo. Então, significa apertar e ma significa esfregar ou amassar. Então, nesse contexto, nós vamos utilizar técnicas de pressão, que vem do Shiatsu, e as técnicas do amassamento e do deslizamento, bem como a percussão, que vão usar dedos, antebraço, cotovelo, mão, que é o Anna. A ideia da Quick Massage é ser rápida, então, portanto, ela vai pegar regiões mais específicas. Diferente da massagem global, que eu vou trabalhar todos os grupos musculares, a Quick, porque ela é realizada num prazo curto, ela tem que ser focal, então ela tem que ir em musculaturas que são sabidamente musculaturas mais tensas.
Quem foi que descreveu a técnica, que pensou na Quick, foi David Palmer. David Palmer é um terapeuta americano que trabalhava numa empresa, na Apple, e teve um momento da empresa, por conta da fabricação em longa escala de microcomputadores, de computadores portáteis, que os funcionários da empresa passaram a reduzir a sua produtividade e começaram a se queixar de dor. E nesse momento, ele entendeu que uma das possibilidades era realizar massagens para atender um número maior de funcionários e que trouxesse benefício para o alívio da dor, alívio de estresse e mesmo a fadiga. E ele então pensou, a princípio foi de uma maneira adaptada, ele começou a atender um número grande de funcionários em 15 minutos, realizando massagem em pontos específicos, pontos na região de trapézio, na região cervical, na região de ombro, punho e dedos, com o qual mantinha relação com a possibilidade de lesão por esforço repetitivo. O resultado foi satisfatório, a experiência foi bem sucedida, a empresa conseguiu reduzir o número de queixas e o número de afastamento para os seus funcionários por lesão por esforço repetitivo, e a partir daí então se iniciou, alavancou-se a ideia da massagem sentada ou quick massage, massagem rápida. A partir desse discurso, por ser uma empresa multinacional, renomada, a Apple, as empresas começaram a ter interesse por esse tipo de massagem. Porque uma das coisas mais importantes no mundo corporativo, na indústria, é o tempo. Então, um indivíduo que sai do seu posto de trabalho para executar uma massagem que leva 60 minutos, são 60 minutos do horário de trabalho. Então, essas massagens rápidas, elas geraram uma atenção das empresas para esse tipo de recurso, como objetivo de diminuir dor e queixa dos funcionários. O primeiro modelo descrito foi esse modelo ao lado, à direita, é um modelo que ele projetou na década de 80, para que se pensasse numa cadeira que tivesse um maior conforto, uma espécie de conforto nesse tempo, e que desse um acesso bom à região posterior do tronco. A partir de então, em 86, começou a dar seguimento a esse projeto, que desenvolveu então a cadeira portátil do modo que a gente conhece hoje, que suporte um peso de até 120 quilos e que ela seja de fácil manuseio e fácil para o terapeuta levá-la de um lado para outro. E assim permita uma posição ergonômica para o usuário, para o paciente, cliente, e que dê ao terapeuta uma mecânica corporal favorável para executar pressões a partir da dinâmica do seu próprio corpo. Os efeitos fisiológicos da Quick são muito semelhantes aos efeitos que a gente obtém na massagem clássica. A ideia é sempre promover o relaxamento ao final do movimento. Então, a gente tem que lembrar que a partir do momento que a gente toca as estruturas, que a gente manuseia os tecidos, a gente vai estimular o corpo no modo geral. Vamos estimular o sistema circulatório, o sistema linfático, vamos estimular o sistema respiratório, vamos estimular o sistema nervoso para produzir substâncias que geram analgesia, que geram sensação de bem-estar e prazer. Então, a gente já percebeu isso, a gente já experimentou isso durante até o recebimento da própria técnica. Então, não é diferente com a Quick, embora ela seja num prazo menor, em áreas mais focais, a ideia é estimular o sistema nervoso, a produção de analgesia e de obter o relaxamento. Diminuir a sensação de fadiga e de tensão muscular. Tensão de musculaturas que estão assessorando no trabalho, né? Aliviar as dores musculares, reduzir o estresse físico e mental, reduzir a irritabilidade,
melhorar a oxigenação tecidual toda vez que eu manuseio o tecido, que eu gero um amassamento, uma compressão, eu promovo hiperemia, promovo a ativação da circulação. E quando eu oxigeno o tecido, eu oxigeno o corpo como um todo, inclusive isso me gera um relaxamento. E melhorar a disposição nas tarefas rotineiras. Então, algumas tarefas, frente ao computador principalmente, que exigem posturas estáticas por longo tempo, regiões, a musculatura do pescoço para sustentar a cabeça. Então, são regiões que ficam tensas, doloridas e acabam diminuindo a produtividade. Então, a ideia de implantar a Quick é que ela venha quebrar esses ciclos. A massagem no trabalho, ela sempre foi algo positivo. Então, algumas empresas que têm programas de qualidade de vida, elas acabam tendo o recurso da massoterapia nesse programa de bem-estar. O que a gente tem que entender, né? Que todos nós trabalhamos, seja no trabalho informatizado, automatizado, ou mesmo trabalho artesanal, isso vai exigir de nós posturas, exigir de nós o uso da musculatura, exigir de nós alguns padrões repetitivos de movimento, e isso pode causar dor e desconforto. No caso de uma empresa, quando um trabalhador apresenta dor, desconforto, isso pode gerar doença ocupacional que vai gerar afastamento, e isso impacta no rendimento e no desenvolvimento da empresa. E algumas empresas preocupadas com o número de afastamentos, com diminuição da produtividade, com adoecimento de funcionários, encontrou na massoterapia, na Quick, uma estratégia de minimizar esses impactos durante o horário de trabalho. A Quick, ela anda junto com a ginástica laboral, mas a receptividade da Quick, ela é muito melhor do que da ginástica laboral. Então, a ginástica laboral é um exercício ativo e a Quick Massage é um exercício passivo, eu recebo. Então, a maioria das vezes, o funcionário, ele aceita melhor receber uma Quick do que participar de um grupo de ginástica laboral. Mas elas andam juntas e é sempre bom que a própria empresa entenda isso. Ela tem objetivos específicos do olhar da empresa. Porque o objetivo é aumentar a produtividade, aumentar a concentração e motivação, aliviar as tensões, melhorar a disposição para o trabalho, melhorar o humor e ativar a circulação, melhorar a qualidade respiratória e reduzir quadros álgicos. Esse é o olhar da empresa para os benefícios da Quick, e ela vai atingir esses objetivos. Então, alguns estudos, são poucos estudos, porque é um estudo mais qualitativo, de percepção, tem apontado que as pessoas se sentem bem depois de ter realizado o programa de Quick. Mas não é só isso. Isso sozinho não reduz índices de lesão por esforço repetitivo, porque ele se minimiza as tensões que podem agravar as lesões por esforço repetitivo. Mas se não for feito um programa de ergonomia, um programa de alongamento, um programa de conscientização, ela sozinha não vai conseguir solucionar o problema. E os empresários e quem lida com esses recursos tem que ter plena consciência disso. Os benefícios da Quick para a empresa são vários. A ideia da empresa é sempre estabelecer uma relação de cuidado com o funcionário. Então, quando a empresa tem programas de qualidade de vida, programas de saúde, que visam cuidado do funcionário, ela gera um reconhecimento por parte do funcionário. E se o funcionário tem esse reconhecimento, ele trabalha melhor, ele produz mais. Além de que a Quick ela também auxilia na prevenção e no diagnóstico precoce das LER. A ideia, quando falar, como eu já falei, não é tratar. Na verdade, é prevenir, porque o tratamento da LER, ou mesmo as melhorias, não são repercutidas apenas com a ginástica laboral. É necessário um programa muito maior. Mas a partir do momento que o indivíduo recebe a massagem, se ele tem queixas, se essas queixas forem notificadas, essas queixas forem investigadas, precocemente vai se descobrir o que está causando.
Ela reduz o número de afastamentos porque ela traz o benefício da pausa. Então, algumas empresas, elas geram a possibilidade do trabalhador de ter um ambulatório de qualidade de vida, onde pode ter um profissional para executar a Quick diariamente. Às vezes 2 vezes na semana, às vezes apenas 1 vez na semana, às vezes apenas uma vez por mês ou até mesmo só na CIPAT. A ideia é oferecer o recurso ao trabalhador. E sabe-se quando esse recurso é frequente, os benefícios também. Ela gera um melhor desempenho, principalmente nas atividades rotineiras e monótonas, né? De quem trabalha sobre controle excessivo. Então, há um benefício de executar, eventualmente, a massagem rápida. Ela é de baixo custo, porque ela não exige alto investimento para ser realizada. Na verdade, é um contrato de uma empresa com outra empresa que pode negociar o melhor valor, o prazo de aplicação, mas o que é sabido, como é uma técnica qualitativa, essa resposta dos funcionários é que ela é sempre positiva. Mas, como eu falei, ela não age sozinha. Exige uma série de elementos e de investimentos que devem ser feitos para melhorar a saúde do trabalhador, mas ela é um excelente recurso e tem uma ótima aceitação por parte dos funcionários. Um estudo foi feito numa empresa elétrica de Bragança Paulista foram avaliados alguns trabalhadores, eu não me recordo o número, a respeito dos benefícios que eles sentiam a partir da Quick. E 50% sentiu que houve diminuição das dores musculares, 40% sentiram que os sintomas de estresse foram diminuídos, 75% se sentiam mais relaxados, 20% sentiram maior disposição para voltar à rotina e 30% relataram diminuição da tensão muscular. A massagem em si, ela traz benefícios tanto ao paciente, quanto ao cliente, quanto ao funcionário, porque nós já entendemos que o toque ele promove bem-estar, mas ela sozinha não faz o milagre que algumas pessoas gostariam que ela fizesse. Então, principalmente no âmbito do trabalho, do ponto de vista onde a massagem Quick ela é muito solicitada, ela vem para gerar esse bem-estar e ser medida preventiva para doenças ocupacionais. Porém, ela precisa ser associada a outros recursos também. A técnica da massagem, ela lança também como outras, né? Como o objetivo é ser feita num ambiente de trabalho, então já vamos ter aí que ela vai ser feita sobre o tecido, sobre a roupa do funcionário. Então, a ideia é organizar um espaço de modo que ele seja o mais acolhedor e relaxante possível. Então, nada de espaços abertos, exposição pública. Às vezes, isso acaba sendo um pouco difícil, principalmente quando a CIPAT é desenvolvida, quando a Quick é desenvolvida em CIPATs, que são as semanas internas de prevenção, ou quando elas são instituídas em eventos, mas aí são meramente demonstrativos, porque a ideia é que ela esteja num local onde eu possa colocar uma música suave, ou com sons relaxantes, que eu possa utilizar a aromaterapia e que eu deva manter esse ambiente higienizado. Então, a cadeira ela deve ser limpa, com álcool, a cada troca de paciente, a região da face, onde acomoda, a região superior onde acomoda a face, ela precisa também ser bem higienizada, né? Então, a ideia é que tudo seja preparado a cada paciente. Então, como eu falei lá no começo, o foco é sempre essa região de coluna cervical, mas alguns também acabam massageando panturrilha, porque o acesso é fácil e possível. O segundo momento da massagem, a gente vai focar na região de trapézio. Então, a ideia é sempre iniciar com deslizamento, que é o primeiro contato, um toque terapêutico. Isso nós vamos fazer para ter esse primeiro contato e reconhecer a área. O trapézio é uma região de maior tensão. Então, por ser uma musculatura de sustentação, uma musculatura postural, então a manobra que vai se investir mais aí são os amassamentos. Amassamento, compressão, podendo usar
a polpa digital, a palma da mão, o cotovelo, o antebraço. Eu vou lançar mão de várias possibilidades para gerar um amassamento nessa região. O próximo passo da massagem é na coluna, então eu vou partir da região cervical até a região lombar. A ideia, como são grupos maiores, é gerar tensão nessas musculaturas. Então, evidenciar as áreas de tensão, possibilitar pontos gatilhos e realizar amassamento, deslizamento e compressão. Nos vídeos que eu vou mandar para vocês, fica mais fácil visualizar essas técnicas. Há sempre uma consideração importante a fazer. Na Quick, nós usamos muito a nossa mecânica corporal de modo a transferir o peso do nosso corpo para os nossos membros superiores e assim realizar o movimento. Então, é necessário que a gente se movimente e que transfira esse peso corporal para as pressões que nós vamos executar no paciente. A massagem cervical é uma massagem também extremamente importante porque ela vem junto com a região de trapézio. Então, a base, algumas regiões da coluna cervical são mais tensas, principalmente a base do osso occipital, na região de processo mastoide. Ali nós podemos fazer os movimentos de fricção, com movimentos de pressão associados ao amassamento, mas tendo cuidado porque são regiões extremamente sensíveis e compressões excessivas nessa região podem acabar gerando mal-estar, desconforto, náusea ou até vômito em alguns pacientes porque está muito na base da região cervical e alguns nervos, principalmente o nervo vago, podem ser estimulados de maneira reflexa por essa região. É importante também que o AIMA usa, que são os alongamentos. O shiatsu também usa, a mobilização articular. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo amassamento na região cervical, que eu estou possibilitando o movimento muscular, a liberação muscular, é importante que eu realize também, e é possível, o alongamento passivo. Trará muitos benefícios, né? A movimentação dessa região e oxigenação desse tecido. Seguindo, o próximo ponto importante da Quick é a escápula e o ombro. Nós já vimos que a região da escápula, ela se adere muito fácil quando eu tenho retrações de trapézio, fibras inferiores e mesmo do romboide. Então, é importante que eu mantenha essa escápula liberada com movimentos de deslizamento, de rolamento de pele, até lançando mão da liberação miofacial. São movimentos que eu posso usar na cadeira, porque eu tenho essa área livre. Quando eu estiver fazendo o movimento nessa região, eu ficar atento com a região do bíceps e mesmo dos rotadores para a presença de tendinite. Então, sempre observar e questionar se há pontos de dor. E possível realizar os movimentos passivos da articulação do ombro a fim de liberar também essa articulação. Nessa posição ou nessa região eu posso também alongar os músculos peitoral. A massagem do membro superior, ela deve partir do braço até as mãos. Essa massagem, ela pode ser do tipo de compressão e relaxamento, solicitando também a movimentação do ombro, de abdução, adução, flexão e extensão, e a mesmo para o cotovelo, flexão e extensão. Quando eu movimento as articulações passivamente, eu auxilio também no processo de liberação desses tecidos. Por fim, a massagem das mãos, ela começa na região. Ela deve ser realizada na região dorsal e na região ventral, na região tenar, hipotenar, e indo até os dedos, gerando leves trações que trarão benefício para as articulações dos dedos. Algumas regiões são pontos de tensão, entre elas a região do antebraço, principalmente na região de epicôndilo lateral,
por ser origem dos extensores do dedo. Então, quem trabalha muito no processo de digitação acaba tendo uma maior tensão nessas estruturas. Existem alguns pontos meridianos nessa região que são pontos que podem ser comprimidos, principalmente abaixo do olecrano, para que aliviem a dor e tensão dessas estruturas. Então, o shiatsu ele é muito utilizado com esses pontos que nós identificamos como pontos de dor e de tensão e que podem ser comprimidos por alguns instantes para ajudar o alívio dessa dor. Então, exemplos que nós temos são aqui, né, esse primeiro ponto e esse segundo ponto que a gente pode observar, que são pontos que aliviam a tensão e a dor, principalmente em quem trabalha com digitação. O segundo passo é a massagem na cabeça. A massagem na cabeça é extremamente relaxante. A ideia, ela pode ser usada no início ou no final da sessão. Pela prática, observa-se melhores resultados ao final da sessão. Porque massagem no corpo, na cabeça, às vezes nem todas as pessoas gostam muito, não aceitam muito bem. Então, se ela já é indagada sobre isso no início da terapia, ela ficará desconfortável no decorrer da terapia. Então, que a ideia é que ela sinta os benefícios da massagem e, por fim, seja convidada a experimentar esse movimento também. São realizados movimentos de deslizamento, tipo vai e vem, com a polpa digital, com a ponta dos dedos, a fim de liberar as fáscias e de movimentar o couro cabeludo. Observarem alguns cuidados, cabelos presos, né? É necessário que sejam soltos e se têm que ficar presos, então que eles sejam presos mais abaixo. E o homem com uso de gel também tem que ser indagado se é possível ou não, e se eles querem receber. Então, se a pessoa não gosta, a gente precisa respeitar. A Quick, ela é sempre finalizada na estratégia de massagem de percussão, né, usando a técnica de percussão. A finalização da Quick, ela vai se dar na coluna, começando, né, nós vamos finalizar a Quick fazendo como se fosse uma revisão do que foi feito. Então, intensificando as compressões desde a região de trapézio, a região do dorso até a região lombar. Esses movimentos de compressão, de amassamento, vão dando um início de fechamento. E a gente finaliza com as técnicas de ativação circulatória, sejam elas a punho-percussão, que são os punhos cerrados, seja o sulcamento, ou seja até mesmo a tapotagem ou a cutilagem. Você vai lançar mão do recurso que você tem mais afinidade para estar realizando. A ideia é sempre finalizar com uma ativação da circulação. O objetivo da Quick, ele é sempre promover esse conforto rápido, esse bem-estar rápido. Então, assim, nós vamos ver que a Quick no máximo é de 15 minutos, mas existem locais que em 10 minutos, se é o tempo que se tem para fazer a Quick, já vi locais de massagem por 5 minutos. Então, quanto menor é o tempo, e isso às vezes é necessário que a gente crie adaptações, nós temos que ir em musculatura-alvo. Musculatura-alvo são quem? Trapézio, região lombar e ombro, para as pessoas que trabalham muito tempo sentado. Então, eu preciso conhecer a dinâmica do trabalho para saber quais musculaturas eu vou atacar. Existem também locais que permitem um tempo maior de Quick, 20 minutos. Então, eu posso explorar mais movimentos e mais benefícios. Então, a Quick ela tem ótima aceitação por parte das pessoas comuns, dos pacientes, clientes. Ela pode ser encontrada em vários locais, shoppings como estratégias de divulgação, com quiosques independentes, eventos de estética, eventos de forma geral. Na CIPAT, ela tem grande aceitação quando se discute a segurança e a saúde do trabalhador, ela é muito bem apresentada. Em redes de hipermercado, elas têm quiosques específicos para estar realizando, e nas indústrias que têm programas de qualidade de vida, elas têm um ambiente de qualidade de vida e vai estar lá o profissional que vai executar a massagem.
Ela tem sido usada como uma medida preventiva associada à ginástica laboral, mas, como eu falei e reforço, sozinha ela não reduz quadros de lesão por esforço repetitivo, ela os previne. Mas a redução de quadros de lesão precisa de medidas ergonômicas, de melhorias em processos, de melhorias no ambiente de trabalho. Então, vale entender que às vezes se quer a ginástica laboral para sanar alguns problemas que ela sozinha não resolveria. Aqui nós temos só alguns trabalhos que nós realizamos pela faculdade. A faculdade tinha um estágio de fisioterapia do trabalho e nós fizemos por um tempo um acompanhamento de ergonomia, de organização do ambiente, e nós oferecíamos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a Quick Massage para os funcionários. Aqui a gente tem um setor de cozinha, no qual ele foi muito bem aceito, e o maior queixa de dor era membro superior próprio, né, do trabalho, de lavar panelas grandes, de ter que cozinhar em panelas grandes. Então, a região de maior dor e queixa era a região de trapézio e próxima à região cervical. Outro evento que nós participamos foi da CIPAT, na Companhia Suzano, no qual nós fomos apresentar e levar para os trabalhadores os benefícios da Quick na Semana de Segurança e Prevenção de Acidentes. Foi um trabalho muito interessante e de grande aceitação e benefício por parte dos trabalhadores. A ideia, então, é conhecer um pouquinho dessa técnica, saber que a fisioterapia tem muita atuação, embora ela seja dividida com outras áreas, como a estética e outros profissionais, o massoterapeuta em si, mas nós também, quando trabalhamos no ponto de vista da ergonomia, ou quando nós trabalhamos com recurso terapêutico manual, nós podemos sim lançar mão de usar só a Quick como estratégia, como ferramenta de trabalho. Aqui algumas referências, né? Massagem Sentada é um livro que a gente usa bastante para descrever a Quick. A Quick, ela por si só, ela é um curso rápido, né? Então, usando os elementos do Shiatsu, do Ama, ela é um curso rápido. Então, as imagens, os vídeos são sempre de divulgação da empresa que a pratica, né? Então, eu vou estar colocando mais 2 vídeos para vocês assistirem e conhecerem mais sobre a técnica. Um vídeo que eu vou estar colocando para vocês, ele está em outro idioma, infelizmente, porque como eu falei, aqui no Brasil eles são muito vídeos de divulgação e de venda, então eles não são inteiros, não são específicos, né? Eles são em partes. Então eu acho bom, né? E é fácil compreender porque na verdade é olhar o método. Um excelente dia e vamos nos falando. Dúvidas eu estou à disposição no WhatsApp, bem como no Classroom.